Está no ar o programa Conecte Saúde, mais uma oportunidade para você se inteirar sobre todos os assuntos relativos à sua saúde e à saúde da sua família. Hoje nós temos o prazer de ter em nossos estúdios ao vivo Dr. Joacir Dalólio, diretor técnico da Santa Casa. Seja bem-vindo. Boa noite, Dr. Joacir. Boa noite, doutor André. Um prazer é nosso. A possibilidade é extremamente saudável de estar aqui na tua frente e tentar responder todas as questões que são relacionadas ao pronto atendimento da Santa Casa, que é o foco que a gente definiu hoje como assunto para a nossa discussão. Muito bem, nós vamos fazer um breve intervalo e retornaremos em poucos minutos falando sobre o pronto-socorro, pronto-atendimento da Santa Casa de Guaxupé. Então você que está nos assistindo pode fazer a sua pergunta, nós estamos ao vivo para permitir exatamente essa interatividade. Você pode ligar para 3551-7458 ou, se você preferir, via e-mail que está aparecendo no seu vídeo. Nós voltamos em poucos minutos. Para garantir que a água sempre chegue pura e tratada para mais de 13 milhões de mineiros, a Copasa também precisa ajudar a proteger os nossos rios. É por isso que nunca se investiu tanto em tratamento de esgoto em Minas. Nos últimos anos, o número de estações de tratamento cresceu de 34 para 118 e outras 79 estão em construção. Foram implantados mais de 8 mil quilômetros de redes de esgoto. Em linha reta, daria para ligar o Brasil a Portugal. Isso proporcionou um aumento de 70% na população atendida, garantindo mais saúde e qualidade de vida para todos os mineiros. A gente não percebe mais um mau cheiro que havia no córrego, nos sentimos mais respeitados, melhora muito pra gente, principalmente a qualidade de vida, né? A Copasa também está recuperando a bacia do Rio Paropeba e a Lagoa da Pampulha. E todo esse trabalho está ajudando a trazer os peixes e a vida de volta aos nossos rios. Minas vai bem quando os mineiros vão bem. Voltamos para o nosso segundo bloco do nosso Conecte Saúde desta quinta-feira. Estamos ao vivo conversando com o Dr. Joacir, diretor técnico da Santa Casa, hoje falando especificamente sobre o pronto-socorro, pronto-atendimento. Faça a sua pergunta, tenho certeza que o Dr. Joacir irá esclarecê-la. Dr. Joacir, pronto-socorro, pronto-atendimento, qual é exatamente a finalidade do pronto-atendimento para a gente começar o nosso bate-papo? André, o pronto-socorro é uma coisa muito simples de ser entendida. É um lugar onde o socorro seja prontamente respondido, a necessidade seja prontamente atendida. O pronto-socorro é um lugar geralmente associado a uma estrutura hospitalar e que responde às necessidades de uma sociedade, uma população que busca algum tipo de resposta à injúria, ao comprometimento do que ele sente na sua saúde. Ok. E o pronto-atendimento, apenas em linhas gerais, hoje ele é mantido tanto pela Santa Casa como pelo município? Como é que se diz? Não, o serviço de pronto atendimento ou pronto-socorro, como nós vamos começar a determinar daqui para frente, é um serviço eminentemente de responsabilidade do município. Ele é executado através de uma parceria com a Santa Casa, mas a responsabilidade é do município. Ela, por questões de legislação, ela é de responsabilidade. O pronto-socorro é de responsabilidade do município. Perfeito. Nós sabemos que para que a população tenha acesso a um atendimento qualificado, não é? E inclusive dentro dos padrões, né, que se espera em termos de saúde, do próprio ser humano, de atendimento ao ser humano, de forma digna, é necessário que se tenha toda uma organização, não é? Em cima disso. Então eu gostaria que o doutor explicasse, eu sei que existe uma deficiência grande, até cultural, né, de compreensão do papel efetivo do pronto atendimento. Então, qual seria hoje, quais seriam as medidas que o pronto atendimento, o pronto socorro, através da Santa Casa também, está pensando em adotar no sentido de melhorar essa qualidade? Complexa a tua pergunta, porque de forma abrangente atinge toda a questão funcional de um pronto-socorro. Vamos começar, né? Portanto, vamos devagar. Vamos por lá. Partes, André. Sim.
Eu acho que a primeira coisa importante é o que você citou, a palavra foi muito feliz, é a questão da organização, né? Organizar uma estrutura não é uma coisa que se tenha definido e seja implicativa a um conceito cultural e que se trame, se trace, se planeje uma coisa e se execute aquilo, não. Perfeito. Uma organização depende do comportamento de todo um grupo social inserido nessa proposta, envolvido nessa estrutura. Então, em começo, nós temos falhas, né? Com certeza, e apesar de, vamos dizer, lidarmos com a questão por tempos bastante já prolongados, nós ainda não temos uma profissionalização. Mas o médico é médico e não tem um preparo para ser um administrador. E a gente tenta, então, fazer essas duas coisas andarem juntas. Aí temos toda uma situação circunstancial que envolve desde a questão física, né, do ambiente do atendimento até a qualificação completa do processo todo em si, ou seja, da resolução completa do assunto ao qual se propõe o pronto-socorro, que é cuidar da saúde, perfeito, da necessidade daquelas pessoas que procuram. Então, eu queria colocar para você, assim, de começo, que a gente tem dificuldades inseridas em questões que são herdadas, né? Herdadas. Nós temos uma estrutura, por exemplo, física de um hospital antigo, que é feito de paredes ainda bastante grossas, onde o cimento ainda não era a prerrogativa fundamental da sustentação da estrutura. No entanto, nós tentamos e temos conseguido uma modernização dessas estruturas. E quero que, brevemente, a gente enfrente outras modificações que tornem esta funcionalidade muito mais prática. Então, essa é uma situação que a gente está buscando, ou seja, ajustar a estrutura física do pronto-socorro em melhores condições para melhor atendimento. Independente disso, nós temos que fazer a avaliação daquilo que nós estamos construindo. Então, existe um sistema de avaliação em que a pessoa usuária já está opinando sobre a forma como ela foi atendida no pronto-socorro. Não chegamos à perfeição, absolutamente. E quando chegarmos a isso, certamente vamos estar aquém do que é necessário. Vamos ter que fazer mais, porque a perfeição nunca vai ser conseguida e se nós nos acomodarmos nessa condição, certamente vamos cometer... Necessário aprimorando, né? Gradativamente. Perfeito. Então, esse é o outro ponto. Dentro dessa condição, nós temos também que obedecer legislações que são determinadas e que nós mesmos não discutimos, nós temos que implantar. Dentro desta condição, nós temos um sistema agora que está sendo implantado no Brasil de modo geral pela Secretaria Nacional de Saúde, né, diretamente ligada à Presidência da República, e que o Brasil está inserido num contexto de 10 países que estão implantando um sistema de classificação de atendimento em pronto-socorro. De acordo com a necessidade. Priorizando a verdadeira necessidade de quem busca o pronto-socorro. Esse é um problema hoje, em termos de selecionar, triar o que realmente é necessário se entender? É um problema importante porque isso não é difundido na questão leiga e na sociedade de modo geral. E isso traz inconvenientes, sim, porque veja você, cada um que chega no pronto-socorro acha que o seu problema é prioritário. Mas alguém tem que necessariamente organizar essa estrutura para que alguém que tenha uma prioridade maior, verdadeira do que aquela, tenha uma prioridade no atendimento. E o Plano Manchester essencialmente é isso, classifica estas prioridades. Nós temos ali uma matéria que foi feita inclusive pela TV, podemos passar? Claro, com certeza. Eu vou pedir para a produção colocar no ar a matéria que foi feita, foi ao ar no Jornal da TV, sobre o Plano Manchester de triagem das necessidades no pronto atendimento. Vamos a ela.
azul, verde, amarelo, laranja e vermelho. Não se assuste se você receber uma dessas cores quando for ao pronto-socorro municipal. Desde o dia 1º de junho, o protocolo de Manchester tem sido utilizado em período integral para classificar a gravidade de casos de cada paciente que vai ao pronto atendimento. Segundo a chefe de enfermagem da Santa Casa de Misericórdia de Guaxupé, desde o ano passado, o pronto-socorro passa por reformulação para ter o procedimento. O protocolo ele já vem sendo planejado desde a gestão anterior. Porém, ele realmente foi implantado este ano e efetivado agora no mês de junho. As cores ajudam enfermeiros, técnicos e médicos a identificar o tempo de espera. Quem é classificado na cor vermelha precisa de atendimento urgente e não pode esperar. O laranja indica pacientes que precisam de atendimento o mais breve possível. O tempo de espera nestes casos é de até 10 minutos. O amarelo é para casos que precisam de avaliação, mas o paciente tem condições de esperar. O tempo de espera é de até 1 hora neste caso. A cor verde é para caso pouco urgente. O caso é menos grave, mas precisa de atendimento que pode ser feito em ambulatório. O tempo de espera é de até 2 horas. Quem for identificado como azul é considerado paciente não urgente. O paciente pode procurar atendimento em postos de saúde e no pronto-socorro a espera pode ser de até 4 horas pelo atendimento. Essa avaliação é feita na recepção e na sala de triagem. Este equipamento já manda as informações do paciente diretamente para a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais. O computador já vem com termômetro auricular e sensor para medir o nível de oxigenação no sangue. Aqui, o programa ajuda a definir a prioridade de atendimento. As salas também têm identificação por cores. Uma equipe de 10 técnicos em enfermagem, 4 enfermeiros e um coordenador foram treinados para o procedimento. Esse paciente passa pela recepção, é feita uma ficha de identificação, em seguida ele é encaminhado à sala de classificação, é feito por uma enfermeira e ela foi preparada, tem um curso para isso e ela faz a classificação de acordo com um protocolo médico. A maioria dos atendimentos no pronto-socorro é de demanda espontânea, ou seja, os pacientes já vêm ao local sem antes passar pelo médico em posto de saúde. Com o protocolo em funcionamento, esta demanda deve cair. E o pessoal sendo conscientizado, vendo que ele vai ter que aguardar mais para que o paciente mais grave seja atendido, ele vai se conscientizando e acredito que daqui a um tempo a gente consegue ter um pronto-socorro atendendo de forma eficiente, humanizado os pacientes críticos. Muito bem. Muito esclarecedora, né? Bastante, André. A matéria. Doutor Joacir, nós temos aqui uma pergunta da Austin, né, do Centro, a favor, questionando sobre a posição do Dr. Joacir sobre essa classificação de risco da chegada do protocolo de Manchester, né? O objetivo final desse protocolo, desse programa, é exatamente de organizar e talvez aí a curto, médio prazo, não sei qual é a expectativa, né, educar a população, né, para essa condição de se chegar de repente aí no pronto atendimento e receber uma cor para se aguardar 4 horas, né? De repente há que se mudar um pouco essa visão, né, do que é necessário estar ali, e agora eu vou colocar um pouquinho de lenha nessa fogueira. Ou de repente não estar ali, mas estar na rede pública sendo atendido no ambulatório. Não tem muito caso que chega lá no pronto atendimento que seria para ambulatório? André, você quer me cutucar, né? Mas eu não vou ceder às tuas tentativas, tá certo? Vou responder a Austin e a você também. É visto que é uma estrutura que não é casual. Manchester é uma cidade da Inglaterra, onde uma universidade desenvolveu um plano, porque as necessidades naturalmente delas eram maior que as nossas, e até aqui, graças a Deus, nenhum azul esperou 4 horas para ser atendido. Espero que não espere 4 horas para ser atendido. Mas, em resumo, respondendo a Austin,
Espero que quando ocorrer uma situação dessa, e tomara que a gente evolua muito nessa cidade, que nós já somos considerados uma micro-região, com uma demanda de 200 atendimentos diários ao pronto-socorro, e inserindo a sua provocação, muitas delas de condição ambulatorial, que não retira do pronto-socorro a obrigação de cuidar dessas pessoas. Perfeito. Então, respondi a sua questão. E continuando na resposta da Austen, a gente quer que não chegue a essa condição de que o azul, por exemplo, como foi colocado, leve até 4 horas para ser muito bem atendido nos critérios que são colocados dentro da planificação Manchester, não chega a ser necessário esse tempo de espera. Mas haja vista que a estruturação do plano é de uma qualidade absolutamente fácil de ser entendida e de ser defendida e aceita. O que nós ainda não conseguimos, e haja vista o tempo de colocação do plano, temos menos de um mês que está funcionando na sua mais completa, vamos dizer assim, forma, porque ainda não está completamente instalado. Ainda assim, nós estamos conseguindo resultados que já são importantes. E a nossa falha, que cada vez mais vem sendo corrigida, como isso que estão fazendo aqui diante de você, né, é conscientizar, informar e instruir as pessoas para que elas se beneficiem e elas saibam usar das prerrogativas da cidadania que elas têm. O pronto-socorro pertencem a elas, não pertencem a ninguém, nem a Santa Casa, e não pertencem à prefeitura ou em lugar nenhum, pertencem à população que busca o seu serviço. Então, colocamos dentro desse esquema uma espécie de avaliação. A pessoa pode, apocrifamente, sem se identificar, pode conceituar o pronto-socorro. Nós estamos fazendo a leitura dessas reivindicações e ainda quero colocar uma ouvidoria lá, com certeza, para que as pessoas possam ser ouvidas nas suas necessidades e transformar o serviço em cada vez mais qualitativo e resposta das necessidades da população. Perfeito. Nós temos aqui uma pergunta, doutor Joacir, da Fernanda Salles. Ela coloca o seguinte: como o pronto atendimento irá conduzir no caso de excessivo número de procura numa determinada cor de urgência? O que ela quis dizer? Eu entendi a pergunta dela. Entendeu? Ou seja, seu pronto-socorro estaria estruturado para uma situação de excessiva demanda de urgência e emergência. Okay. Então, isto faz parte de uma situação de reestruturação física do pronto-socorro. Né? Nós devemos obrigações diante de sistemas de monitoramento da vigilância sanitária de manter estruturas que sejam eficientes segundo a demanda da nossa classificação. Perfeito. Hoje nós temos uma vantagem extraordinária, que estamos qualificados dentro da região como uma assistência micro-regional, com status, André, de regional. Nós estamos sendo levados a uma situação de regionalização. E estamos sendo, com grande satisfação para a diretoria que está enfrentando grandes problemas aí de administração, eu já falo, nós somos leigos como administrativos. Nós não somos administradores. Nós somos só médicos e ainda temos que lidar com bastante presteza e dificuldade com as nossas atribuições. Mas a gente tem que dar conta disso. Mas nós temos, então, uma situação privilegiada que eu quero colocar para você aqui, para você saber e se sentir orgulhoso de que nós somos classificados em nível 2. E dentro do estado de Minas Gerais são cerca de 12 regiões classificadas como nível 2. Nós ainda não estamos cumprindo com a totalidade das exigências do nível 2. Mas nós estamos muito próximos disso, de cumprir com todas as exigências. Porque essa planificação não é da nossa vontade, não é da nossa cabeça, não é da nossa ideia. É um sistema que vem sendo implantado em Minas Gerais, no Brasil e em mais 10 outros países associados a esse sistema chamado Sistema de Classificação de Manchester. Manchester, tudo que visa a organização, não é,
e um uso efetivo de toda essa estrutura é fantástico. Perfeito. Nós temos aqui uma pergunta, na verdade é uma colocação do Maurício. O Maurício coloca o seguinte: doutor, por 2 vezes o doutor frisou a questão dos médicos não serem administradores. A Santa Casa e o pronto atendimento não têm contratado administradores específicos? É uma pergunta que cutucou mais do que eu fiz. Não, eu acho uma pergunta inteligente, perfeitamente colocável e de resposta também honesta e simples. A Santa Casa já leva esse nome por ser uma instituição filantrópica. Perfeito. Então, ela obrigatoriamente ela deve ter uma direção sem ônus. Existe sim, nós somos ajudados por administrador, claro, existem empregados contratados que fazem isso, não é uma coisa assim criada pela vontade ou pelo esforço de cada um, não. Nós temos auxiliares sim, e isso não depende diretamente de mim, mas temos auxiliares técnicos que fazem sim essa situação. A Santa Casa, por exemplo, hoje tem autonomia, toda a sua questão administrativa de faturamento. Antes nós tínhamos isso determinados por empresas que eram fora do município. Hoje, completamente feito, tudo dentro do próprio hospital. O que eu quis dizer é que nós temos que responder por uma legislação, somos uma entidade filantrópica sem fins de lucratividade e, portanto, a administração tem que ser médica e não tem custo financeiro, não pode existir custo financeiro para ser provedor da Santa Casa, o que é uma situação de alguma forma que é um reconhecimento da sociedade para aquele ser que está lá com aquela atribuição, para aquele médico que está lá com aquela atribuição, no sentido de dar a ele uma condição de honra e de postura dentro do meio social, de reconhecimento social. Ok, nós temos mais uma pergunta chegando. Eu gostaria de lembrar você que está nos assistindo, Conecte Saúde, ao vivo, conversando com o Dr. Joacir, diretor técnico da Santa Casa do Pronto Atendimento. Faça a sua pergunta, é o momento de você se esclarecer, tirar a sua dúvida, realmente é o momento. Faça a sua pergunta, nós estamos aguardando. Nós temos aqui a pergunta do Wellington, Dr. Joacir. Ele coloca o seguinte: com esse plano Manchester, a Santa Casa, na verdade o Pronto Atendimento, né, Wellington, visa a organização e consequente redução do número de atendimentos hoje de responsabilidade do pronto atendimento? Não, é Wellington o nome dele? Wellington. Não é exatamente essa questão. Claro, o que a gente tem de entendimento que isso determinadamente redistribuiria as necessidades básicas da população, o que traria certamente uma diminuição do atendimento no pronto-socorro. Mas essa não é a finalidade, mesmo porque não se pode administrar estatisticamente a busca a um serviço. Eu me lembro, livre, né? Eu me lembro muito bem aqui de uma situação que ocorreu aqui com uma vivência que a gente experimentou aí numa determinada época, André, que resolveu-se cortar o custo do atendimento médico na cidade de Iguaxupé. Eu estou falando de Iguaxupé. Perfeito. Determinou-se por lei aí, por gabinete, que deveria se cortar aí numa determinada ocasião 15% do custo operacional da saúde. O que significaria que não se diminuiria só a questão do investimento desse valor de 15%, mas se diminuiria de forma controlada a demanda de busca aos serviços de saúde da cidade, pronto-socorro e ambulatório. Bom, eu não preciso falar nada, que foi uma aberração que não surtiu nenhum tipo de efeito, porque não é possível acontecer isso. Por decreto, não. Por educação, sim. Exatamente. Essa é uma das finalidades desse plano. Por educação, quer dizer, por preparo, por entendimento. Ampliar os horizontes de compreensão. Sabe? E dar qualidade. A moça que falou aí, nossa representante digna aí da enfermagem, cujo conceito de atendimento da enfermagem é dos melhores nessa avaliação que nós temos no pronto-socorro,
e ela é a representante dessa classe de enfermagem, ela colocou bem claro, a humanização do atendimento. Perfeito. Porque as pessoas podem ir lá por razões que são muito estranhas, mas elas existem. Se alguém tem um sentimento... E para a pessoa que está procurando, é uma razão. É uma Existe razão. Ela foi lá, ela não foi. Tem gente que se desloca de mais de eu não sei exatamente uma distância que implica num bairro periférico ou pronto-socorro, mas eu acho que dá uns 10 quilômetros. Com certeza. Tem gente que se desloca em determinadas horas e condições de forma precaríssima, em busca de uma solução daquilo que ela tem de necessidade. Portanto, ela deve ser respeitada. Perfeito. Gostaria de mandar um grande abraço para alguns telespectadores fiéis do Conecte Saúde, a Dona Santa, o seu Zé Luiz, a Mara, a Bruna, todos que estão nos assistindo, que sempre nos dão essa honra verdadeira de prestigiar o Conecte Saúde. Doutor Joacir, nós temos ali 3 minutos e meio para nós concluirmos o nosso programa. Pena, né? Que pena. Nós traremos novamente o doutor Joacir aqui. Pena. Eu gostaria que nesses 3 minutos o doutor ficasse à vontade, utilizando a sua câmera 2 dos nossos estúdios, se direcionasse especificamente ao usuário da estrutura do pronto atendimento. Muito bem. Ok? Fique à vontade, doutor. André, obrigado por a oportunidade. Eu estou falando aqui em nome da sociedade a qual eu pertenço, que eu estou inserido, e, portanto, estou muito à vontade em falar, porque estou falando de mim mesmo dentro de um contexto que é a nossa cidade, amada e respeitada em todos os meios e nossos rincões aqui, como a gente costuma chamar na nossa origem. Rincões são os lugares onde a gente fixa e se fixa e que nasce e as raízes são fincadas. O pronto-socorro vem se preparando, André, gradualmente, progressivamente, tanto na condição da estruturação física como na condição de qualificação, com as dificuldades inerentes a qualquer tipo de modificação que é sempre resultante de esforços continuados. Não se muda nada sem se ter a intenção e a planificação disso. A intenção há muito tempo já foi colocada, se tem. Planificação está se construindo e as respostas surgem. Então, a estruturação do pronto-socorro vem se ajustando gradualmente e dentro em breve nós certamente teremos novidades em relação a isso. Me interrompa quando o meu tempo ficar extinto. Mas eu quero te deixar assim avisado e que com grande satisfação que essa parte a gente está levando com muita rapidez. A evolução da estruturação física que vai ajustar a condição de receber melhor as pessoas. A segunda questão é essa que nós já colocamos, de organizar essa forma de atendimento. Isso também está implantado e, para você ter uma ideia, a estruturação é toda através da evolução da informática, é tudo online. Esse sistema que você está conversando comigo está ligado diretamente à Secretaria Estadual de Saúde de Belo Horizonte online. José da Silva, que for atendido no pronto-socorro de Guaxupé hoje, vai estar no computador da Secretaria de Saúde de Minas Gerais, sediada em Belo Horizonte, naquele mesmo instante que ela está no pronto-socorro de Guaxupé. Perfeito. Nós estamos traçando uma condição de relacionamento através também de informatização da comunicação entre o pronto-socorro e a sua devida e séria representatividade e responsabilidade, que é o poder municipal, através também de situação de comunicação online. Perfeito. Nós temos só uma pergunta da Maria Beatriz do Centro, eu gostaria de fazer para que não ficasse sem resposta, né, Maria Beatriz? Na sua opinião, Dr. Joacir, qual é o papel do Conselho Municipal de Saúde de Guaxupé? Como deve agir para a melhoria em Guaxupé no setor de saúde? Sei que foge um pouquinho, mas... Não foge. Em linhas gerais, não foge. Eu vou... Nós temos 1 minuto e meio. André, eu vou editar essa resposta, entendeu? Porque eu já pertencia ao Conselho, numa época que foi inglória.
Ok. E essa situação em Glória, André, se deve que um conselho ele não tem atividade. E é isso que a mim me parece importante. O que eu quero é que um conselho esteja inserido na proposição da vida das pessoas e, se for um conselho de saúde, esteja inserido na vida da saúde e da saúde dessas pessoas. Eu quero esse conselho efetivamente dentro do meu pronto-socorro. Do meu é uma situação... Sim, do nosso, de todos nós. É meio pretensioso, mas eu me sinto parte daquilo. Okay. Portanto, eu quero o conselho inserido nessa condição. E essa é outra das proposições que nós temos, então, com a municipalidade. Que exista o representante direto da municipalidade dentro do pronto-socorro. Perfeito. Isso é uma proposta que nós defendemos e achamos que a colocação da espectadora é absolutamente adequada. Não foge. Não, é perfeita. Isso mostra que as pessoas se entendem e sabem o que elas buscam e o que precisam. Perfeito. Doutor, vou agradecer sua participação. Eu fico triste. Eu gostaria de continuar conversando aqui. É um assunto fantástico, pertinente. É um assunto extremamente... A vida das pessoas, não só da cidade de Guaxupé, mas de toda a região. Eu, André, me coloco à disposição não só a você, mas me coloco à disposição de qualquer uma destas pessoas que fazem parte dessa nossa sociedade e que busquem sim as respostas e aprendam e divulguem e façam isso transpor os limites da sua pessoalidade e que façam isso atingir de modo geral a sociedade num contexto geral e que todos sejam beneficiados. Muito obrigado, Dr. Joacir, pela sua presença. Certamente teremos outras oportunidades. Agradecemos a você que esteve conosco nesses momentos, Conecte Saúde, conversando com o Dr. Joacir, diretor técnico da Santa Casa do Pronto Atendimento. Este programa você pode assistir em reprise sábado às 15h30 e também terça-feira às 18 horas. Espero por você no próximo Conecte Saúde.